Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. 12 horas é a hora certa em Rondônia. 12 horas é a hora certa em Rondônia e nós estamos aqui para começar o nosso trabalho de hoje. O trabalho de hoje é como os outros: notícias, comentários e sempre preso à verdade. É por aí que a gente caminha. E nada disso é diferente, nada disso é estranho, nada disso é extraordinário, nada disso é milagre. Navegamos em mares turbulentos e que depois transformam-se em calmaria surreal. Desvendamos anseios e nos entregamos a medos. Pilotamos sonhos, mas congelamos na realidade. Somos arquitetos dessa jornada que aos poucos vai dando conta que somos infinitos aos olhos da imensidão do mundo e presentes que ele nos oferta é a constante oportunidade de viver nessa cadeia de eventos orquestrada de maneira minimalista. Afinal, somos como uma formiga que não sabe o tamanho do mundo que existe ao seu redor. E isso nos motiva a desbravar as diferentes facetas do mundo exterior e interior também. Reclamamos, não enxergarmos e negligenciamos sobre coisas que não dão certo. Ficamos tristes e temos uma mania de debruçar sobre sentimentos ruins, como se eles fossem as únicas razões de estarmos nesse plano. Em que é importante entender que eles, os sentimentos ruins, devem sim existir para cumprir sua função de aprendizagem e sabedoria, assim como os bons fazem nossa alma transbordar e evidencia o que temos de melhor para compartilhar com o mundo. Somos um milagre, feito de partículas, exploradores dessa cadeia do viver. Não superanaliso o complexo as coisas, apenas eu descanso na boemia de quem tem plena consciência que pode perder, mas ganhar também na vida. Milagre é quando tudo conspira contra, mas Deus vem de mansinho e com um sopro leve muda o rumo dos ventos. Milagre é quando o incerto nos abraça depois de nos atingir cruelmente com a sua fúria. É quando respirar vira quase um suspiro de alívio e a vida devolve o sorriso como forma de retribuição por todo o sofrimento. É um instante teimoso que resiste bravamente a um duro percurso e mantém-se em pé, amparado pela força divina. É a decisão que escapa das nossas mãos, mas que antes de cair, agarra-se com toda a força a uma segunda chance. Milagre é o improvável gesto de carinho que impulsiona o ser humano a não deixar de acreditar. Com essas palavras, entra no ar Falando a Verdade. Comigo, Eudes Lustosa. E agora, direto de Brasília, com Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes Lustosa. Ontem fez 15 anos do ataque às Torres Gêmeas em Nova York.
no dia 11 de setembro de 2001, naquela hora da manhã, eu mediava um debate no Centro de Convenções em Belo Horizonte. E o colega meu me passou um bilhete dizendo que a CBN noticiava o ataque. Eu não acreditei, pensei que fosse algum tipo de promoção do evento. Mas depois que ele me confirmou, eu disse que estava começando naquele momento um novo tipo de guerra. E começou, né? A guerra do terror, a guerra em que fanáticos dão a vida por suas causas e matam centenas de inocentes, como a gente tem visto nesses últimos 15 anos. Eu não sei se o dom da lucidez, da consciência que foi dado à humanidade tem sido bem usado, né? Às vezes os animais é que estão no caminho certo, seguindo seus instintos de sobrevivência, de alimentação, de acasalamento, né? E nós estamos usando o nosso livre arbítrio para o mal. Bom, e hoje é o dia de punir um deputado que teria feito mal. Eduardo Cunha, que já está afastado do mandato e da presidência da Câmara, vai ser julgado hoje à noite e provavelmente condenado. Ele, durante quase um ano, usou a estratégia de adiar. Foi adiando, pensando que as pessoas iriam esquecer. Aconteceu o contrário. Foram acumulando informações a respeito dele e cada vez mais as pessoas têm em Eduardo Cunha o alvo de suas atenções. E por ser alvo, centro das atenções da opinião pública, as chances de perda do mandato são cada vez maiores. Vocês sabiam que só no Lago Paranoá estão registrados 45 mil pescadores que recebem o chamado auxílio defeso, isto é, época em que é vedado pescar por causa da reprodução dos peixes? Pois é, auxílio defeso, mais Bolsa Família com milhares de fantasmas, 1 milhão de auxílios doença há mais de 2 anos sem perícia, 120 mil cargos de comissão, criação de 40 estatais, bilhões da Petrobras, fundos de pensão usando o dinheiro dos pensionistas, dos associados, em aplicações em papéis podres. Isso tudo explica o fora Temer, praticado pelas pessoas que estão perdendo essa boca de usar o dinheiro dos nossos impostos. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, deixa seu legado no Conselho Nacional de Justiça, que ele também presidiu. Hoje ele está indo embora e entra a ministra Carmen Lúcia. O legado dele principal é a audiência de custódia. Se um bandido é preso em flagrante, tem que ser levado em 24 horas para um juiz, que em geral solta o bandido. E em geral o bandido no dia seguinte arranja outra arma e vai continuar assaltando. Esse é o principal legado de Ricardo Lewandowski. Tudo isso, será que vai continuar? Será que já não chegam os menores que nos assaltam e são soltos na hora? Mas ainda bem que vem aí uma compensação. Austera, legalista, justa, a ministra Carmen Lúcia, 62 anos, nascida em Montes Claros, no norte de Minas. No ano passado fez uma viagem à Bélgica, uma viagem oficial. Quando voltou, devolveu as diárias de R$10 mil, porque disse que estava tudo pago, passagem, hotel e refeição, que não precisava da diária. Os corruptos não passarão sobre ela, ao que tudo indica.
O Fora Temer não é exatamente o que se diz, porque não há como aplicar. Não há solução legal para tirar simplesmente Temer. É para tentar manter um mínimo de aglutinação daquilo que se desmanchou com a Lava Jato, né? A péssima administração de Dilma, a corrupção desenfreada do PT, algo que Lula ainda possa significar, porque já não há mais Dilma nem ninguém. Aí o Fora Temer também procura intimidar a justiça e atrapalhar o governo no Congresso. De Brasília, Alexandre Garcia. 12 horas e 11 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente. Eu amo Rondônia e tô aqui para falar com você que também ama esse estado. Os shoppings e supermercados têm prazo até o final do ano para oferecer carrinhos motorizados para grávidas, idosos e pessoas com dificuldades de andar. Os donos de linhas de onde for feito o trote para PM, bombeiros e SAMU agora terão que pagar multa de R$1.000. Em caso de reincidência, a multa é de R$2.000 por trote. Os deputados estaduais aprovaram o Bolsa Atleta. Quem pratica esporte de alto rendimento e também o técnico receberá ajuda mensal em dinheiro durante 1 ano. Assembleia Legislativa. Deputados estaduais. Unidos com o povo. Somos destemidos, pioneiros. Somos juntos, somos brasileiros. Bata a palma e curta Rondônia. Vamos juntos. Falando a verdade. 12 horas 13 minutos. 12 horas e 13 minutos é a hora certa em Rondônia. O Ministério Público Federal informou aos governos de São Paulo e do Rio de Janeiro que vai acompanhar a ação das forças policiais durante as manifestações marcadas para os próximos dias. Diversos atos contra o presidente Michel Temer foram convocados por movimentos sociais em pelo menos 17 capitais e no Distrito Federal. Também estava previsto outras manifestações no 7 de setembro, que foram também acompanhadas pelo Ministério Público Federal. Na verdade, a Procuradoria-Geral da República está querendo saber como é que se comportam as forças policiais, como se comportam os manifestantes, etc, etc. E na medida em que o Ministério Público Federal manifestou publicamente essa sua disposição, as coisas amainaram. As manifestações de ontem, domingo, houve manifestação, foi bem mais tranquila. E seria interessante que a Polícia Federal entrasse nesse circuito, e o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais, para observar quem são os Black Bloc, de onde eles vêm, para onde eles vão. O difícil é saber onde estão. Falando a verdade. 11 horas e 15 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Você pode mudar o seu futuro e dar um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na FARO. Escolha o seu curso nas áreas de Direito, Educação, Engenharias, Negócios e Saúde e conquiste seus objetivos com o apoio de especialistas, mestres e doutores. Inscrições abertas pelo faro.edu.br 3229-0198. Prepare-se para ir mais longe. Venha se superar na FARO. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca.
na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. Sábado, 9 da noite, você entra na pista da 95. Upgrade. O melhor da Dance Music. Upgrade. Prepare-se pra dançar. 95. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. Doze horas e 18 minutos. 12 horas e 18 minutos é a hora certa em Rondônia. Com a Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigido pelo Reinaldo Siliotti, com a gerência da Sueli Martins, e mais a FM Clube Cidade de Cacoal, sob a direção do Valdecir Lopes, está formada a Rede Independente de Rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade, desde a Rádio FM 95 de Candeia do Jamari, para a maior parte da população de Rondônia. Agradecendo aos companheiros da rede, damos aqui o nosso boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência. Falando a verdade. Um forte vendaval abateu ontem, abateu sobre Porto Velho, capital de Rondônia, e destelhou inúmeras residências, derrubou placas de outdoor, rede elétrica. Mas me parece que o maior evento aconteceu com a derrubada da torre de transmissão do sistema Imagem de Comunicações, onde estavam afixadas as antenas da Rádio 104, da Rádio 98, da FM da TV Candelária e da TV Record News. Com o detalhe de que cada uma delas tinha 2 antenas, a antena com as transmissões digitais e as antenas com transmissões analógicas, o que dá aí um total de 6 antenas afixadas naquela torre. Pela ação do vento, a torre veio abaixo e felizmente não fez nenhuma vítima. Naquele momento não passava ninguém ali na Avenida Rio Madeira, sobre
a qual a torre despencou, ocupando as duas pistas, derrubando a rede elétrica, telefônica, TV por assinatura, algumas redes passam por ali. E nós lamentamos que isso tenha acontecido, nos solidarizamos aí com os colegas da FM 98, da TV Candelária, da TV News, Record News, da TV Record News, nosso amigo Everton Leone, nosso amigo Alto Leone. Lamentamos o ocorrido e naquilo que nós pudermos ser úteis, por favor, disponham da gente. Falando a verdade. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que o andamento dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal tem ritmo mais lento por ser conduzido por um tribunal, não pela Justiça de primeiro grau. A afirmação foi feita logo após reunião do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que ampliou o prazo da Lava Jato na primeira instância. À tarde, o ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, disse que há morosidade na Procuradoria-Geral da República. Vai ficar um jogando titica no outro? Gente, vamos nos unir, o povo e as autoridades, para sanearmos este país. Se ficar todo mundo metendo a mão no pinico para tirar titica para jogar no outro, quem vai gostar dessa briga são aqueles que precisam ser enjaulados. Porque enquanto as pessoas de bem se desentendem, eles, os de má índole, se unem para assaltar os cofres do povo e os cofres públicos que também são do povo. Falando a verdade. 12 horas e 22 minutos. 12 horas e 22 minutos é a hora certa em Rondônia. Cardio Center, clínica especializada em cardiologia, realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamento de alta tecnologia. Faça o seu check-up. Exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho ou do interior pode telefonar. É só ligar 3223-0088. Falando a verdade. 12 horas e 23 minutos é a hora certa em Rondônia. É hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor. Havendo acordo para o pagamento da dívida, depois de paga a primeira parcela, a dívida antiga será extinta. O advogado Átila Nunes, do Serviço em Defesa do Consumidor.com.br, lembra: não podem existir mais cadastros negativos de SPC ou Serasa em relação à primeira dívida. O que existe agora é uma nova dívida com novas datas para pagamento e que não poderá gerar qualquer restrição em SPC ou Serasa, enquanto estiver sendo paga corretamente. 1 minuto em defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito. 12 horas e 24 minutos é a hora certa em Rondônia. Informe legislativo. As obras dos viadutos Trevo do Roque, 3,5 e Campos Sales ficaram paralisadas por anos. Mas agora, a Subcomissão de Fiscalização e Controle está acompanhando as obras do governo, como as dos viadutos de Porto Velho. O deputado federal Lindomar Garçom, após assumir a presidência da subcomissão, está trabalhando para que as obras não sejam paralisadas novamente. Deputado federal Lindomar Garçom, trabalhando pela gente da nossa terra. Falando a verdade. 12 horas e 25 minutos. 12 horas e 25 minutos é a hora certa em Rondônia. Londres anunciou ontem que começará a erguer, ainda neste mês, um muro de 4 metros de altura ao redor do porto francês de Calais, porto de entrada dos imigrantes que buscam o território britânico. Interessante. Isso está acontecendo, ou vai acontecer, e ninguém levantou um dedo de protesto.
Quando foi levantado o muro, que chamaram de Muro da Vergonha, entre a Alemanha Ocidental e Oriental, ficou todo mundo dando faniquito. Não foi? Por quê? O que mudou? O que é menos agressivo? Não tem nada aí menos agressivo. É tudo imoral, indecente, tudo fere a dignidade humana e tudo deve ser evitado. Lá, o muro chamado da vergonha, pelo menos tinha sido construído num campo de guerra. Mas esse muro aqui é num campo de paz. Falando a verdade. O dito que é de paz. Falando a verdade. As investigações abertas pelo governo dos Estados Unidos para apurar suspeitas de que a Embraer pagou propina para obter contratos no exterior atingiram negócios fechados pela empresa brasileira na Arábia Saudita e na Índia. A empresa é investigada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos desde 2010, quando um contrato com a República Dominicana despertou suspeitas dos americanos. Desde então, a investigação foi ampliada para examinar negócios em mais 8 países. A Embraer colabora com as investigações e anunciou em julho que espera fechar em breve um acordo com as autoridades dos Estados Unidos. A empresa separou 200 milhões de dólares, cerca de 642 milhões de reais, para pagar multas decorrentes do processo. Então, gente, deve ter muita coisa mal feita aí para se dispor a pagar 642 milhões de reais de multa, é porque teve muita treta. Falando a verdade. Sem reformas, o país teria de cortar mais gastos ou subir impostos. Estudo mostra que se o governo não implementar medidas para sanear as finanças até o final deste ano, será ainda mais oneroso evitar uma alta na dívida pública, que hoje já é de 69,5% do PIB. Quanto mais o governo demorar para fazer o ajuste fiscal, maior ficará a conta a ser paga pelos brasileiros para evitar um descontrole no endividamento público. Estudo dos economistas Rubens Penha, da Fundação Getúlio Vargas Rio, e Carlos Tadeu de Freitas, da CNC, mostra que desde junho a ausência de reforma já custou, desde junho, mês 6, nós estamos no mês 9, portanto nos últimos 90 dias já custou 6 bilhões e 600 milhões de reais ao país. Se o governo chegar ao fim do ano sem aprovar as medidas e deixá-las para o primeiro trimestre do ano que vem, o país terá que arcar com 21 bilhões de reais a mais em impostos ou corte de gastos para evitar um aumento da dívida pública, que hoje já está em 69,5% do PIB. Esse assunto aqui dessa reforma fiscal já está no Congresso. Tem gente lá cozinhando o galo velho. E o que é o galo velho? O galo velho é aquele, quanto é que tu me dá para eu aprovar? Não é? Então, mesmo com a Lava Jato, mesmo com o Mensalão, mesmo com tanta gente na cadeia, ainda tem alguém que tem a coragem de continuar com essas práticas condenáveis. Falando a verdade. 12 horas e 30 minutos, hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Você pode mudar o seu futuro e dar um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na Faro. Escolha o seu curso nas áreas de Direito, Educação, Engenharias, Negócios e Saúde e conquiste seus objetivos com o apoio de especialistas, mestres e doutores. Inscrições abertas pelo faro.edu.br 3229-0198. Prepare-se para ir mais longe. Venha se superar na Faro. 95
Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. Esta é a rádio que você gosta. Rádio 95. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. O sertanejo universitário invade seu rádio. Festa Jovem. De segunda a sábado, às 6 da tarde. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 33 minutos. 12 horas e 33 minutos é a hora certa em Rondônia. Na Casa Fácil Tecron você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telha de concreto com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelada em 3 vezes sem juros no cartão. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron entrega em todo o estado de Rondônia. Informações 3222-8193 ou 98424-0145. Falando a verdade. 12 horas 33 minutos e 45 segundos é a hora certa em Rondônia. Primeira medida provisória assinada por Michel Temer também corta cargos e funções comissionadas. O governo do presidente Michel Temer conseguiu uma importante vitória na noite da última quinta-feira no Senado com a aprovação da medida provisória que institui a reforma administrativa com redução de 32 para 26 no número de ministérios e corte de cargos e funções comissionadas. A medida provisória 726 foi assinada por Temer em 12 de maio, horas após ele assumir o comando do país com o afastamento à época temporário de Dilma Rousseff e perderia validade à meia-noite da última sexta-feira. Então, na quinta-feira foi aprovada. E já houve alguns reparos aí, né? Porque, por exemplo, o Ministério da Cultura tinha sido extinto, voltou, tem alguns ministérios lá que foram reconstituídos ou ressuscitados. Mesmo sob críticas e manobras regimentais da oposição, o Palácio do Planalto conseguiu mobilizar sua base aliada para garantir a presença de senadores a fim de votar a medida provisória numa quinta-feira, após o feriado de 7 de setembro e em meio ao período de eleições municipais.
Pela manhã, o ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, esteve na casa para conversar sobre a matéria com o senador Romero Jucá, um dos principais aliados de Temer, e designado relator da proposta no Senado. A medida provisória, que segue para a sanção presidencial, passou com 44 votos a favor, 6 contra e 1 abstenção. Falando a verdade. 12 horas 36 minutos. 12 horas e 36 minutos é a hora certa em Rondônia. O Merval Pereira, colunista do jornal O Globo, diz que ex-ministro-chefe da Advocacia Geral da União esbarrou em interesses políticos. Jorge Bastos Moreno diz que Temer teria afirmado: vou mandá-lo conversar com o Diário Oficial da União. Ele disse que só saía se conversasse antes com o presidente Temer. E o presidente Temer disse que teria afirmado isso. Na verdade, ele se destrambelhou pelo caminho, desde lá de trás, já vinha, né? Na primeira semana ele já falou besteira. Tem gente que é assim, assume um cargo público e pensa que ganha. Quando é homem, pensa que ganha o terceiro testículo. Quando é mulher, acha que é a mais bela do mundo, né? E que pode tudo. Ninguém pode nada, só quem pode tudo é Deus, só Deus. Nós, criaturas humanas, não somos nada, não somos nada. E aqueles que pensam que são grandes coisas, normalmente batem com a cara na parede. Foi o que aconteceu com esse ministro aqui, chefe da Advocacia Geral, que já foi mandado embora para casa, foi destituído pelo telefone. O presidente queria insistir em falar com o presidente Temer. O presidente mandou um recado, o presidente Temer, dizendo que queria falar com ele, e o Temer disse: eu vou mandá-lo conversar com o Diário Oficial da União, onde foi publicada a exoneração dele. Mas antes, o ministro Temer telefonou para ele e disse: olha, o senhor está exonerado. E pay-buff. Ponto parágrafo. Falando a verdade. 12 horas e 38 minutos é a hora certa em Rondônia. É hora de alto papo com Boris Feldman. A Renault demorou anos e anos, mas decidiu finalmente lançar o substituto do seu Clio. É o Kwid, um compacto super charmoso que já foi lançado na Índia, será fabricado em outros países e também aqui no Brasil, com a apresentação prevista para o Salão do Automóvel neste mês de novembro, início das vendas no começo de 2017. E para pegar carona nessa onda de SUVs, os franceses aproveitaram que o carro é um hatch, é mais altinho, tem um bom espaço interno e porta-malas razoável para a categoria, para dizer que ele é um SUV subcompacto, digamos. Mas a Renault não deixou por menos e vai equipar o Kwid com um motor 1 litro 3 cilindros, como aliás a maioria dos compactos mais modernos. E disse que esse motor foi desenvolvido pela Renault. Outra mentirinha, inclusive desnecessária, pois é claro que esse motor será o mesmo 1.0 3 cilindros que já é produzido no Brasil para equipar o Nissan March, com uma ótima potência, 77 cavalos, um bom torque em baixas rotações e baixo consumo, 15 km por litro de gasolina na estrada. A Renault vai no máximo adequar esse motor às necessidades do Kwid, pois se existe uma aliança no mundo inteiro entre Renault e Nissan para redução de custos, não tem nenhum cabimento cada uma desenvolver e produzir o seu próprio motor 1 litro no Brasil. 12 horas e 39 minutos. 12 horas e 39 minutos é a hora certa em Rondônia. Dê um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na Faro. A Faro informa que estão abertas inscrições para os cursos de pós-graduação. Um bom currículo faz a diferença no mercado de trabalho. Invista na sua qualificação. Aulas aos finais de semana, cursos com a duração a partir de 7 meses, professores qualificados e um novo endereço bem mais perto de você, no centro de Porto Velho. Mais informações, acesse o faro.edu.br ou ligue 32290198. Faça pós na Faro. Falando a verdade. 12 horas e 40 minutos. 12 horas e 40 minutos é a hora certa em Rondônia.
Gente, deixa eu ver aqui. O deputado Eduardo Cunha entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal pedindo o fatiamento da votação de cassação do seu mandato e com isso tentar obter pena mais branda. Para isso ele usou o fatiamento do impeachment de Dilma Rousseff. Talvez essa seja a explicação para o fatiamento da Dilma Rousseff, para ensejar essa oportunidade para o Eduardo Cunha. Agora o PT está contra o fatiamento do Eduardo Cunha, do processo do Eduardo Cunha, só vale para Dilma. Essa incoerência, essa... Ai, meu Deus do céu. Muito estranho, difícil de compreender. Muito difícil. Uma mulher nua no Palácio do Planalto. O que houve, gente? Na noite do impeachment de Dilma Rousseff, o Palácio do Planalto viveu uma situação inusitada. Inusitada e polêmica. Um ensaio fotográfico de nu artístico foi realizado no 4º andar, um piso acima do gabinete do presidente Michel Temer. O trabalho foi desenvolvido pela artista plástica e maquiadora Ana Siqueira, que pinta modelos com reproduções do artista Atos Bulcão. Na hora do ensaio, Michel Temer viajava para a China. A funcionária que deu autorização para o ensaio e não avisou a segurança do palácio foi demitida. Bom, isso é o mínimo que podia acontecer. O palácio não é dela. Mas é aquilo que... Lembra que eu falei ainda agora? Tem homem que assume cargo público e acha que tem 3 testículos e a partir daí se sente todo poderoso. E mulher que acha que também manda em tudo. É o caso dessa senhorinha aqui, que achou que podia ceder o palácio do governo para ser cenário de um ensaio fotográfico nu. Tenha paciência, companheira. Falando a verdade. 12 horas e 42 minutos. 12 horas e 42 minutos é a hora certa em Rondônia. Dados de educação e demografia são maus presságios. Dados de educação e demografia são maus presságios. Quem diz isso é Hélio Schwartzman. Ele diz o seguinte: os dados do IDEB se juntam aos indicadores econômicos e demográficos para formar uma tempestade perfeita. A razão principal é que o nosso bônus democrático, mais pessoas em idade de trabalhar do que dependentes, crianças e idosos, está se esgotando. Dependemos do imponderável para virar um país desenvolvido. Está faltando gente preparada. Não se faz um país desenvolvido com analfabetos. Não se faz um país desenvolvido com mão de obra não especializada. A Coreia, as duas, e outros, o Japão, países que foram, Alemanha, países que foram destroçados pela Segunda Guerra Mundial e pelas guerras que se seguiram a esta, a Mundial, a Segunda Mundial, foram arrasados, dizimados. Em pouco mais de 50 anos, todo mundo inteirinho. Nós não tivemos que passar por isso. Temos 500 anos lutando contra a corrupção, contra a sacanagem, contra a bandidagem, contra a falta de seriedade, contra a improbidade. E porque perdemos o nosso tempo nisso, nós deixamos de estudar, deixamos de nos preparar, deixamos de nos especializar e o Brasil não anda para frente. Falando a verdade. 12 horas e 45 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Falando a verdade. Oferecimento
Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora. Um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron. Telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron. Cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Você pode mudar o seu futuro e dar um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na Faro. Escolha o seu curso nas áreas de Direito, Educação, Engenharias, Negócios e Saúde e conquiste seus objetivos com o apoio de especialistas, mestres e doutores. Inscrições abertas pelo faro.edu.br 3229-0198. Prepare-se para ir mais longe. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 48 minutos. 12 horas e 48 minutos é a hora certa em Rondônia. Agora eu quero falar sobre a Ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na Ótica Cabeça Branca, porque eu conheço o trabalho deles. Eu sou cliente há muito tempo. Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo, e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a Ótica Cabeça Branca. São 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica Cabeça Branca, essa eu garanto. Falando a verdade. 12 horas e 49 minutos. 12 horas e 49 minutos é a hora certa em Rondônia. As questões ligadas a minorias e os temas sociais
ganharão destaque no Supremo Tribunal Federal durante a presidência da ministra Carmen Lúcia, que assume o cargo, ou melhor, assume o cargo hoje, segunda-feira, dia 12. Logo na primeira semana, a Corte julgará se há prevalência de paternidade afetiva sobre a paternidade biológica. Também à frente do Conselho Nacional de Justiça, ela dará atenção à população carcerária. Cada cabeça uma sentença. Novos rumos, novos tempos haveremos de viver com essas novidades. Há 4 meses na presidência da Petrobras, Pedro Parente diz que em 5 anos a estatal estará saneada e afirma que o ritmo de venda de ativos manterá a mesma intensidade até 2018. Ele acusa quem começou a falar em golpe como responsável pela roubalheira da empresa. Jogou pesado. Jogou pesado mesmo. Após 14 anos de o PT no poder, o Brasil tem a oportunidade de atacar as causas de suas mazelas. Não apenas para deixar a UTI, mas para lançar as bases de um novo ciclo de desenvolvimento sustentável, estabilidade política e bem-estar social. Na essência, está em jogo a escolha entre 2 Brasis. Um do Estado obeso, perdulário, que drena a produção e o trabalho dos brasileiros para sustentar seu apetite insaciável com impostos de primeiro mundo e serviços de terceiro. E outro, o Brasil, que valoriza a meritocracia, o esforço e o sucesso alcançado sem pichulecos nem favores oficiais. Tomara que esse dia chegue logo, gente. É isto que nós precisamos para respirar oxigênio limpo, puro. Falando a verdade. Guerra de comunicação. Michel Temer precisa expor a natureza perniciosa dos adversários, mostrar quem é responsável pela crise. Quem diz isso é a coluna Notas e Informações do Jornal Estado de São Paulo. Está estimulando o presidente a dizer, olha aqui, tá vendo esse povo aí cantando de santo, de anjo? Olha aqui, tudo sujo de titica. Falando a verdade. Demitido na sexta-feira da chefia da Advocacia Geral da União, o ex-ministro Fábio Medina Osório afirma que o governo de Michel Temer quer abafar a Lava Jato e tem muito receio de até onde as investigações sobre o esquema de corrupção na Petrobras vai chegar. As declarações de Osório foram dadas à revista Veja e o Palácio do Planalto não se manifestou ainda sobre o assunto. A primeira mulher no ministério do presidente Michel Temer é Grace Mendonça, que assume o lugar de Fábio Medina à frente da Advocacia Geral da União, onde ela fez carreira. Ela é funcionária de carreira da Advocacia Geral da União. O Fábio Medina Osório é um estranho do ninho. Pois bem, o Fábio foi demitido por telefone pelo Michel Temer e ele já estava desgastado antes do processo de impeachment de Dilma e saiu pela série de desentendimentos que acumulou. Entre os motivos de irritação do Planalto estava a atuação autônoma dele, sem aval do governo, como um pedido de informação à Lava Jato. Ele estava se metendo num troço que não era hora ainda. Não era hora. Chegaria o momento, mas estava com muita pressa. Então estava com pressa também de ir para casa e foi. Falando a verdade. 12 horas e 55 minutos. 12 horas e 55 minutos é a hora certa em Rondônia. Chama aí o Macaco Simão. Você se
energia, Boixá. Acorda macacada. Majesty. Aiô, Rintim. Começamos com 2 piadas prontas. Epa, vamos lá. Tá aqui. Primeira. Candidato a vereador do Rio estaria distribuindo Viagra para alavancar campanha. Eu não sabia. O Viagra alavanca campanha? Alavanca. Olha, Boixá, tem um amigo meu que diz o seguinte. Sem Viagra não levanto nem falso testemunho. Ele é um médico da elite do governador e está distribuindo Viagra. Segunda piada pronta. Essa é direto dos Estados Unidos. Homem assalta banco para ir preso e ficar longe da mulher. E a política? Breaking news. Breaking news, vamos lá. Boemba. Epa. Com tornozeleira, japonês da Federal volta a escoltar presos. Isso. É um combo. E o preso também usava tornozeleira. Que era o Boom Light. Aliás, Boom Light não fala assim, né, Boixá? Boom Light. Como é que fala? Boom Light. Que é o amigo bomba do Lula. Boom Light. Agora o Brasil é surreal. Tem um cara com tornozeleira levando preso outro cara com tornozeleira. O tornozeleira vão virar amiga. Não tem aquele policial que algema o bandido a ele próprio para poder levar para delegacia? Aqui é uma algema para tornozeleira. É uma algema para 2. É um nome de um filme. Um condenado escoltando o outro condenado. O Brasil é surreal. Breaking news. Breaking news. Boemba. É mocinho ou bandido? Vai. Tá aqui. Piauí Herald. Epa. Temer já está há 12 horas sem receber uma vaia. Mas não adianta. Bota a foto aqui do vaiômetro. O Temer inaugurou um vaiômetro. Vaiômetro. E o vaiômetro é uma placa. Estamos trabalhando há 12 horas sem vaia. Colabore você também para batermos esse recorde. Quem bolou o vaiômetro foi Michelzinho. Tá certo. Excelência, abemos galera medonha? Opa! Então peraí, vai. Olha, vamos começar. Peraí. Sim. Claro. Vai, campanha eleitoral, PGN. Vou deixar primeiro um jingle de uma candidata de Jacaraú, Bahia. Jacaraú, solta o som. Jingle. Vai. Não, Carla Bigato, tu não é de Jacaraú, mas solta o jingle direito aí, vai. Ela é diferente, Evelyn é da gente, Jacaraú pra frente, o povo que pediu é competente, a cidade em obras, o povo agradece, a mudança surgiu. Evelyn Souza é o melhor pra Jacaraú, se ela não ganhar o povo toma no... Peraí, como é que é? Evelyn Souza? Peraí, bota aí, cadê Calabigata? Calabigata tá matando o funk. É o melhor pra Jacaraú, se ela não ganhar o povo toma no... Excelência, onde nós vamos parar, Excelência? Jacaraú. Evelyn de Souza pra Jacaraú. Se ela não ganhar, o povo vai tomar no cu. É o jingle da mulher. E eles vão repetir. Ai. Evelyn de Souza é o melhor pra Jacaraú, se ela não ganhar, o povo toma no... 13 horas é a hora certa em Rondônia.
Encerramos aqui o nosso Falando da Verdade desta segunda-feira com a promessa de que amanhã, ao meio-dia, nós estaremos de volta. Eu e vocês. Até lá. Boa tarde. Tchau. Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Falando a Verdade. 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 Falando a Verdade.